Olá, boa noite. Olha eu aqui, outra vez. Tem alguém aí? Como que eu faço para buscar? Sumiu todo mundo. Olá. Como vocês estão? Boa noite. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui de novo? Essa porcaria. Peraí, gente. Eu tava procurando você. Não, eu não acredito. Saiu. Tem que aprender a mexer com esse trem. Boa noite, José Carlos. Tudo bem com vocês? Gente, sejam todos bem-vindos. Eu quero a participação de todo mundo. Vamos conversar, vamos fazer um bate-papo. Eu fico aqui falando sozinha. Silvana Coelho, boa noite. Que saudade de você. Como que você está? Então, eu quero começar pedindo desculpas. Na verdade, desculpa não, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão para cada mãe que teve seu filho assassinado. Eu quero pedir perdão para cada esposa que seu marido foi tirado de dentro do seu lar, na frente dos filhos e não voltou até hoje, não sabe, não encontrou nem o corpo. Eu quero pedir perdão para cada filho que teve seus pais assassinados, que carrega para o resto da sua vida os traumas da ditadura de 1964. Hoje nós não tínhamos nenhum motivo para comemorar. E de manhã, quando eu vi aquela cena grotesca do nosso presidente da República comemorando como se festeja, soltando fogos de artifício em homenagem a alguns, heróis, eu consegui me ver, apesar de eu ter nascido depois, mas eu consegui me ver no lugar dessas famílias que tiveram seus filhos desaparecidos, na época da ditadura, na época do golpe de 64, seus maridos. Então, assim, eu quero pedir perdão em nome por ser brasileira, porque eu fiquei com vergonha de vocês que sofrem até hoje com a perda dos familiares, naquela tragédia, naquela coisa horrível. E hoje a gente se deparar com um presidente da República que comemora tantas desgraças, tantas lembranças ruins. Hoje não tinha nada para ser comemorado, nada para ser soltado fogos, Então, só para comentar sobre isso, porque foi uma cena que me deixou triste. Eu fiquei horrorizada de ver aquela faixa daquele tamanho e implicando com Cuba, o que, pelo amor de Deus, Cuba está lá ajudando Moçambique, ajudando a África. Então, é lindo de ver aquele povo lá trabalhando. Eu acho assim, cada um cuida do seu quintal, da sua casa. Mas que todas as mães do Brasil que perderam seus filhos, naquele momento daqueles fogos, eu senti nojo, eu senti, repulsa de ver. Porque se eu fosse uma mãe e tivesse perdido um filho naquela época da ditadura, ou o marido, ou meus pais, eu estaria revoltadíssima. Então, não foi nada bonito. Boa noite, Rosimar, Leila. Infelizmente a gente tá vendo. Vamos, pedir a Deus para que as coisas entrem nos trilhos, para que, alguma coisa boa aconteça, Ninguém tá torcendo contra ninguém. Boa noite, Antônio. Ninguém tá torcendo contra ninguém, Mas a gente também não quer ver ninguém comemorando tragédia. Que coisa ridícula. O cara sozinho soltando fogos, coisa de maluco. Você quer participar
participar, Wanda. Eu não sei como eu faço para você participar. Você quer fazer algum comentário? Escreve aí que eu leio aqui, que eu tenho medo de mexer e aparecer aquele monte de óculos na minha cara e depois eu não saber tirar. Oi, Wanda. Boa noite, Wanda Lourenço. Gente, eu gostaria muito que vocês participassem, conversassem. Eu queria realmente, Rosimar, ele é louco. José Floriano, boa noite. Gente, eu vou ser um pouquinho rápida hoje, porque sexta-feira, né? Todo mundo cansado. Então, mas quem for dando joinha aí, soltando coraçãozinho, eu consigo ver, tá? Porque daí dá um tchan aqui na telinha e eu vejo. Aí eu falo boa noite. Manuel Fernando, boa noite. Obrigada, Rosimar. Você é um fã incondicional meu. Eu vejo seus elogios no meu Facebook. De vez em quando eu vejo lá, Rosimar, você é linda. Nem tanto, Rosimar. Muito obrigada, você é gentil. Então, gente, eu fiquei decepcionada porque hoje não era um dia de comemorar. Não, muito pelo contrário, né? Era um dia da gente refletir, da gente caminhar para frente, né? Não para trás. E aí, assim, foi uma situação muito feia e constrangedora. Eu soube me colocar e me senti muito triste, porque eu acho que eu, sendo uma das pessoas daquela época, eu não gostaria realmente de ver uma pessoa comemorando. Boa noite, Silvia. Então, aí olha só. Tá lembrado o bate-papo que eu tive com vocês nas últimas duas lives que eu fiz? Esse trem aqui, eu preciso de um contra-rega aqui, sei lá, aquele que mexe nos aparelhos. Então, aí eu falei, né, desse tipo de pessoas que faz tanto mal na sociedade e pelo jeito cada dia, né, tá aumentando mais esse tipo de gente que eu vejo soltando fogos por aí. São os psicopatas da vida, né? Infelizmente, a gente convive com eles, inclusive no poder. Então, nós falamos do que causa, né? Na primeira infância, a hereditariedade, toda essa coisa. E depois, na segunda vez, eu falei sobre as 3 fases do narcisista, psicopata, né? Que é o bombardeio de amor, e depois a desvalorização e o descarte, né? Antônio Silva, só Deus para ter misericórdia da nossa nação com esse louco no poder. Quem é de orar, orar, quem é de saravá, saravá, quem é de rezar, rezar, porque o trem tá feio. Tá bonito não, hein? Mas o que a gente quer é o melhor para o nosso país, né, gente? Para nossos filhos, para nossos netos, para o nosso futuro, né? Aí tá um monte de empresa fechando, aquela empresa grande lá de medicamento fechou, já teve uma fábrica de carros que fechou, então isso é preocupante, é muito desemprego, né? Mais de 13 milhões de desempregados. Então, nós temos que fazer alguma coisa, eu não sei, alguma coisa tem que acontecer. Do jeito que tá, não pode ficar, não pode ficar. Então tá, olha lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre... Márcia, beijo, minha linda. Tudo bem com você? Wanda Lourenço, um abraço. Olha só, gente, hoje eu quero falar com vocês... Oi, Maíra, que bom ver você aqui. A Maíra é muito participativa. A Maíra, ela participa mesmo, ela fala, ela pergunta, ela responde, mas pelo jeito a Maíra gosta de política. Mas eu vou voltar com uns teminhas aí legais. Só que eu tenho que... Hélio, Roberto, tudo bem, Hélio? Boa noite para você também. Olha só, gente, depois das 3 fases, né, do narcisista psicopata, que é o bombardeio de amor, a desvalorização e o descarte, agora eu gostaria de falar com vocês sobre as técnicas. Oi, Rani. Hi. Tudo jóia?
Olha só, as técnicas de manipulação do narcisista. Então, por que eu falo isso, gente? Se você está numa relação com uma pessoa, seja de amizade, como eu disse, né? Não é só relação homem-mulher, mas também de trabalho, de amizade, na família, né? E de repente começa a acontecer algumas coisas que eu vou falar aqui. De repente você pode se identificar. Então eu tô falando para te ajudar, né? E para quem não tá com um problema assim, mas pode identificar que tem uma amiga sofrendo, um familiar, e pode evitar até um suicídio, gente. Tem uma grande taxa de suicídio de pessoas que passam por isso, né, e entram em confusão mental e não conseguem se ajudar sozinhas. Elas precisam de ajuda, precisam de profissionais, né? Então, aí, o que acontece? Existe um tipo de narcisista, o narcisista cover, que ele coloca a culpa na vítima de tudo. Tudo. O que acontece? Pode ser que não esteja acontecendo com você, né? Mas tem alguém ligado a você, de repente você consegue identificar. Eu vou falar as características, eu tenho certeza que você vai saber, você vai conseguir identificar alguém, porque é impossível não identificar. Eu conheço um montão de gente assim. Na relação, as duas pessoas têm responsabilidades, né? Marido e mulher, namorado, né? Sei lá. As duas partes têm responsabilidades numa relação. Na própria ação, no próprio pensamento, tem que ter responsabilidades, né? Daquilo que diz, daquilo que decide, e etc, né? O narcisista, ele não tem responsabilidade nenhuma. O que acontece? Para vocês entenderem como que se comporta um narcisista cover, esse que coloca a responsabilidade sempre no outro e nunca nele, mas de tudo, que é um grande problema e causa um grande transtorno, é uma das técnicas de manipulação do narcisista mais perigosa, porque essa causa um trauma muito grande nas pessoas que a gente atende, sabe? Nas pessoas que a gente encontra, desesperadas, pedindo ajuda. Tem algumas assim já em fase de avançada de depressão, né? Já tentando suicídio, porque se sente culpada, se sente realmente que são merecedoras do sofrimento. Já viu isso? A pessoa fala assim, não, eu mereço sofrer. Sou eu a culpada por ele estar fazendo tudo isso, né, com a gente, né, na relação. Então tá. Então o que acontece? Como eu disse, na relação, as duas pessoas têm. Eu pediria para que não me ligassem do Messenger, porque primeiro que eu não atendo Messenger, tá? E segundo que eu tô aqui. Fala comigo aqui, criatura. Vai me chamar lá, tá vendo que eu tô aqui ocupada? Tá bom? Olha só. O narcisista cover tem um modo de distorcer essa responsabilidade na relação a dois. O que acontece? Ele distorce completamente tudo que a vítima fala. E ele coloca a culpa de tudo que ele causa na vítima. Ele muda completamente, ele inverte os papéis. Ele fica sendo a vítima e a vítima fica sendo culpada. Então, ele faz de um modo que ele não tenha nenhuma responsabilidade por nenhum ato. Nenhum ato. É uma coisa passesca, gente. É uma coisa louca. Ele utiliza uma tática de manipulação extremamente danosa para a vítima. Para que vocês entendam, eu vou contar dar um exemplo como seria, tá? Na prática. Imagine duas prisões separadas, né? As duas prisões têm guardas e prisioneiros. Um prisioneiro em cada prisão, vamos dizer assim, para exemplificar bem. Na prisão número 1,
Tem um guarda muito cruel, muito que abusa, né, daquele prisioneiro, que bate, que fala coisas horríveis, que, sabe? Só que na hora que esse guarda tá batendo, ele xinga, ele fala coisas horrorosas, né, para esse prisioneiro. Tipo assim, você é isso, você é aquilo, tal, né? Você tá apanhando por isso, porque você é feio, por isso, por aquilo. Tá, a prisão número 1. Na prisão número 2, tem um guarda também e tem um prisioneiro que também apanha, que também é muito maltratado. Só que o guarda, lá dentro, escondidinho, ele bate no cara e fala bem assim: por que você tá me batendo? O guarda fala, caceta, e fala assim: para com isso, você tá me machucando. Você tá entendendo? Uma prisão tem um guarda que bate e que fala com a vítima por que ela tá apanhando. Na outra prisão tem um guarda que bate e fala para a vítima, pergunta para a vítima, né, por que tá batendo nele, sendo que é ele que tá batendo, entendeu? Então, mas ele quer que todos lá fora ouçam que ele tá apanhando, o guarda tá apanhando do prisioneiro lá, né? Então, o que acontece? Eles são muito cruéis, eles são cruéis. Esse tipo de psicopata é o pior. Ele inverte os papéis. Então, o que acontece? Óbvio, o prisioneiro que está sofrendo com muitas dores, né, por causa do abuso, não consegue entender por que ele está apanhando e ainda levando a culpa de estar apanhando. E está agindo, por que o guarda está batendo nele e agindo como se estivesse apanhando? Então ele começa a entrar em parafuso. Agora você imagina uma pessoa presa. Vamos aproveitar, né, que o nosso digníssimo presidente fez essa cena horrível. Não tem nem palavras, sabe, para mensurar o desprazer de ver aquela cena hoje. Então, assim, aconteceu muito, né? Muita crueldade naquela época, que a gente vê nos relatos, e não é mentira, é verdade, são relatos reais de pessoas que estão vivas até hoje para contar, né? Não é alguém que diz que me disse, é alguém que viveu a situação e conta. Então, o que acontece? Essa pessoa, depois de muito tempo isolada, por quê? O narcisista, ele tenta de todas as formas isolar a sua vítima. Ele tenta isolar da família, dos amigos. Ele começa a criar situações de uma forma que você, a vítima, não sente mais vontade de estar com a sua família. Mas ele acaba te encantando também. Ele faz uma mistura de sofrimento e prazer para atrair a vítima, para confundir a cabeça da vítima, para ela acreditar que ele consegue condicionar o emocional dela para que ela se isole completamente do mundo. Sabe aquelas pessoas que depois que tá que começam um relacionamento e se isola do mundo, que você nunca mais vê, a pessoa some, desaparece. Às vezes a pessoa está sofrendo, sabia? Você tem que ir lá fazer uma visita de surpresa na casa dela, falar: minha filha, o que aconteceu com você? Que desapareceu, né? Então, o que acontece? Essas vítimas, elas acabam passando por um momento que elas entram em confusão mental, porque o objetivo do narcisista, que tem esse comportamento, ele usa as táticas dele, né? A tática dele ele usa de comportamento repetitivo, sempre a mesma coisa. Ele começa a fazer uma grande confusão mental na cabeça da vítima para que ela acredite mesmo que ela é culpada. É tipo uma lavagem cerebral que eles fazem, e eles são muito
muito técnicos. Eles são capazes, gente, é uma coisa incrível. A vítima passa a acreditar que é ela que está criando o motivo dele estar tratando ela mal, entendeu? Aí ela começa a entrar em paranoia, né? Completamente paranoia. O narcisista nunca assume a culpa, eu já falei isso aqui, né? É uma pessoa que nasceu. Eu não vou repetir tudo, porque senão vai ficar um vídeo de 10 horas aqui e vocês não aguentam mais ver eu falando disso, né? Eu vou começar a mudar os assuntos, tá, gente, daqui uns dias. Então, o que acontece? Ele é uma pessoa que ele nasceu sem sentimento, ele não tem culpa e ele não tem cura. Eu gosto de repetir sempre essa questão que, ele não tem no cérebro dele, isso é cientificamente comprovado, ele não tem a parte que causa pena, compaixão, amor, entendeu? Então ele nunca vai te amar. Não acredite no amor de um narcisista. E eu vou falar daqui a pouco para vocês como que você identifica uma pessoa dessa, tá? Porque não é fácil não, tá? É muito fácil de cair nas garras de uma pessoa dessa, porque você não vem escrito na testa, né? Quando você vê, você já está dentro da relação, está gostando da pessoa, né? Já apresentou para a família, para os amigos, para a sociedade, aí você não sabe mais como fazer, começa a sofrer, começa a acreditar que você é culpada, que você, né? Então, assim, ele faz de tudo para sabotar a tua vida, com a tua família, com o teu trabalho. Ele tenta estragar, inclusive, a tua profissão, porque ele quer te derrotar. Eu já falei isso na outra gravação que eu fiz, que o objetivo do narcisista psicopata é destruir a sua vítima. Porque geralmente ele procura mulheres, ou as mulheres que são narcisistas procuram os homens, que ele identifica nessa pessoa aquilo que ele não é. Então ele também é invejoso, ele é tudo um sentimento ruim, gente. Só que ele encobre tudo isso de uma forma que você não consegue identificar e ele começa a te identificar no seu subconsciente, até no seu jeito de olhar. Eles têm uma técnica tão aguçada que uma pessoa inocente cai sem perceber. Por quê? Porque ele olha no teu olho e ele sabe quando você está sofrendo. E a forma da sua reação, conforme você reage àquilo que ele faz para você, ele começa a modificar o comportamento dele no dia a dia. Então ele faz de tudo. Primeiro, ele faz de tudo para destruir a tua profissão, o teu trabalho, para que você fique arrasada, para que você, né, entre em depressão e você se mate. Eu acho que o objetivo é que você se mate, sabe? Então, assim, aí ele agride verbalmente, insulta. Depois ele fala que a culpa, sempre que se ele for questionado, ele fala a culpa é sua, né? A vítima, o risco que a pessoa corre de não sair em tempo desse tipo de relacionamento é muito grande. Se a pessoa conseguir sair no começo, ela fica livre de alguns traumas, né? E consegue acordar para a vida. Se ela não consegue sair, aí é quando entra em declínio e às vezes algumas mulheres que a gente atende demora tempo para conseguir se livrar de tantos traumas, de tantas culpas, né? Porque daí elas começam a se culpar porque que o relacionamento não deu certo, a culpa é delas e de quase lá, então é um negócio complicado. Ela se convence completamente disso, ela fica rendida. Sabe o que é rendida? Ela fica rendida àquele relacionamento, àquela situação, naquela redoma e não consegue sair. Às vezes algumas pessoas percebem e ela não consegue perceber. Ela acha que é uma crise natural, uma crise normal, que é uma briguinha que vai passar, que é uma coisinha que daí passa, né? Mas não passa não, tá? Ela deixa de lutar para sair da relação. Porque a gente, quando está numa relação doentia, a gente fala relação tóxica, a pessoa começa a lutar
sair daquela relação, né? Começa a chamar para um diálogo, a fazer propostas, tipo assim, vamos ver se assim melhora, se você não fizer isso, não vai dar mais, e assim por diante, né? Algumas promessas de mudanças. E aí o que acontece? A pessoa que está dominada pelo narcisista psicopata, ela não consegue se dar conta e ela não consegue mais sair dessa relação, ela não consegue mais ter reação para lutar, né, contra aquelas coisas que acontecem. Ela não luta mais, ela se entrega. E aí é que está o perigo, quando ela se entrega, porque daí ela fica uma pessoa fragilizada, uma pessoa assim apática, sem reação, né? E se sentindo realmente um lixo. E aí é a hora que começa a vir depressão e tanta coisa, confusão mental, e umas que não tem condição, acabam enlouquecendo até. A pessoa convencida, ela fica convencida de que não merece ser feliz. Você já pensou? A pessoa se convencer de que não merece ser feliz? Eu acho que eu não consigo nem imaginar, sabe? Eu não conseguiria me convencer de um trem desse nunca na minha vida. A tática de manipulação é extremamente danosa, é abusiva, e uma das principais táticas utilizadas pelo narcisista, porque essa derruba, essa acaba com a vítima, tá? Se for fraca. Porque eu já falei no outro vídeo também que eles escolhem a dedo a sua vítima, né? São geralmente pessoas que têm destaque, que têm profissão, não é uma coitadinha, não é que o narcisista, ele não gosta de mulher coitadinha, ou seja, ele não pega aquela mulher fraquinha, ele gosta de uma mulher que tem atitude, que tem profissão, só que ela é, ao mesmo tempo, ela é muito sensível, ela é suscetível, né, a ser dominada, vamos dizer assim, né? Agora olha a dica. Como descobrir se o narcisista está usando essa tática com você? Vamos lá. Presta atenção aí, gente. Deus o livre, eu acho que ninguém merece um trem desse na vida. Olha, a intuição nossa é a primeira a dizer que tem alguma coisa errada. Em tudo na nossa vida é assim. Vocês já perceberam que a intuição fala pra gente? Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho uma intuição, a minha não... Eu não me lembro de alguma vez a minha intuição ter falhado. Às vezes eu quebro a cara porque eu vou contra a minha intuição em algumas decisões da minha vida, mas depois eu falo assim, puxa vida, eu ainda pensei nisso. Eu não devia ter feito porque eu sabia que ia dar errado, né? Eu tô falando no dia a dia, assim, você tem intuição. Na realidade, a razão... né? A razão fala para você no seu subconsciente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E a gente é que luta, nós lutamos, os nossos pensamentos entram em conflito com a nossa razão. E a gente é que luta contra a gente mesmo. Você sabia que o maior inimigo nosso somos nós? Não é externo? Sim, porque para você conseguir lutar contra um inimigo externo, você tem que primeiro derrubar o seu inimigo que está dentro de você. Se você não conseguir vencer esse inimigo, meu filho, você não consegue vencer mais ninguém. E vou te falar uma coisa, tá? Não é fácil, não. Primeiro você tem que identificar esse inimigo dentro de você, né? Quando entra nesse conflito. Então, quando a gente tem essas intuições, é interessante prestar atenção no que está acontecendo na vida, tá? A intuição, né, como eu disse, é a primeira a dizer. Se você escuta a sua intuição, sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está encaixando, tem alguma coisa fora do trilho? Então, se você escutar essa intuição, você possivelmente não vai cair nas garras de uma pessoa assim, seja no trabalho, seja na relação de amizade ou né, de relação de casais. Se você ouvir a tua intuição, você não cai. Porque a nossa intuição fala pra gente que tá errado. É a gente que não quer acreditar, porque tem um outro lado falando ao contrário. Então, assim, essa sensação
extremamente desconfortável ao mesmo tempo, conflitante, é uma sensação de que tem um lado bom da história, mas que está conflitando com o outro lado ruim, que não está certo, né? Então é um conflito entre dois lados da história dentro de você, te avisando. Essa sensação é a nossa parte dentro do cérebro que sabe a verdade e que entende o que está acontecendo e está procurando gritar pra gente. Ele quer abusar de você, ele quer te fazer de escrava, ele quer te trancar, ele quer te tirar do seio da família, da sociedade, dos amigos, de tudo. Ele quer te dominar, ele quer te matar, não com as mãos, não com a arma, mas com você própria. Ele quer fazer você se destruir sozinha. É o nosso inconsciente, né? A nossa razão dizendo pra gente. Então isso chama-se intuição. A contradição que se sente, a força de batalha interna é uma batalha entre a nossa razão e o nosso pensamento, né? Nos convencendo que somos o problema, que nós podemos dominar o problema, e um outro lado nos convencendo que nós somos o problema, que nós somos os causadores do problema. É um negócio complexo, né? Mas é assim que acontece. Então, entra um conflito dentro da tua cabeça, que ao mesmo tempo que você tem um lado da sua razão dizendo que você é o problema, tem o seu inconsciente dizendo que você não é o problema, que o problema é ele, que está errado, que você tem que escapar dessa criatura, correr longe, se trancar dentro do guarda-roupa. Eu tenho uma história linda de guarda-roupa. Depois eu conto para vocês. Deixa eu acabar esse tópico aqui. Então, escutem sempre a resistência interna dentro de vocês. Essa intuição nunca costuma falhar, nunca. A segunda dica para você identificar: o narcisista usa a justificação que, apesar de lógica e racional, não te convence, tá? Então, ele vai estar falando com você que tem uma lógica o que ele está falando. Te convence que você está errada, né? Ele quer te convencer, mas tem alguma coisa te falando, não cai, não é verdade. Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes. É como se sentisse que parece certo, mas tem uma outra parte falando, não, tá errado. Não está certo. Os narcisistas são hábeis a manipular a conversação mental da pessoa. Você sabia disso? Eles têm técnicas, né, de manipular você mentalmente. É uma coisa incrível. O seu coração e a sua sensação interna recebe cada tipo de manipulação e te diz imediatamente quando se trata de uma verdade ou de uma manipulação. Então você tem diante de você um narcisista tentando te manipular com técnicas que ele não sabe o que ele está fazendo, que são técnicas. Ele faz porque ele tem a psicopatia, né? A doença, e ele consegue te manipular. Só que ele não sabe que ele está tentando te manipular. Olha que coisa esquisita, gente. Na cabeça dele é normal. E ele é uma pessoa normal na cabeça dele. Na cabeça dele ele está fazendo tudo certo. Só que não tá. A terceira dica: você não consegue ver nos olhos do narcisista aquela sensação de remorso, do abuso que ele está causando. Então ele te faz mal e ele não se arrepende. Então começa a prestar atenção. Se você está com uma pessoa que te faz mal e você vê nos olhos dele que ele é insensível, que ele não está nem aí se você está sofrendo ou não. Eu quero até no finalzinho ler um poeminha que fala tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, se não acabar a bateria do outro aqui. Então o que acontece? Você não consegue ver nos olhos do narcisista que ele tem remorso do seu sofrimento. Ele te faz sofrer e ele não fica com pena de você porque você está sofrendo.
ele fica feliz até. Tem uns que cantam, que mudam o comportamento, demonstra felicidade quando você está sofrendo. Eu já falei disso aqui da outra vez, né? Mas é para você identificar mais profundamente como age o narcisista. A qualquer pessoa que se importa com você, se você sofre, essa pessoa vai sofrer com você, se ela se importa com você, né? Em ver o seu sofrimento, ela sofre também. O narcisista não. Você sofre, ele não tá nem aí se você está sofrendo. Ele te vê com muita frieza. Ele é frio e calculista. É como se ele não tivesse feito nada. Ele é superior. Ele é justo, é a própria razão e nunca tá errado. Se ele tiver errado é porque foi você que errou. Você que é errada ou você que tá querendo falar que ele é errado. Então, ele não é errado, né? Às vezes, até dá uma sensação que você tá errada mesmo. Que eles falam com tanta convicção. O narcisista, se você vê que a pessoa te fez algo muito ruim e que quer de alguma forma dizer que tudo que acontece é por culpa sua e você não vê nenhum remorso nele, escapa. Sai fora dessa pessoa, começa a olhar para essa pessoa de forma diferente. E eu vou ensinar umas técnicas aqui para vocês para botar ele para correr, tá? Pera aí um pouquinho, já eu chego lá. A pessoa dá uma justificação daquilo que está fazendo, mas não te dá uma solução. Ou seja, ele te culpa. E se você perguntar para ele, então, tudo bem, eu sou culpada, o que nós temos que fazer para melhorar? Ele vira as costas e fala, não sei, problema seu. Porque na realidade não tem solução, porque o problema é ele. Ele está te culpando para que você se sinta culpada, mas ele não tem solução. Não existe solução porque não tem problema. Você não é o problema, é ele que é o problema. Você está entendendo? Então, se você perguntar para ele, isso é outra tática para você descobrir se você está do lado do narcisista. Ele te culpou de alguma coisa? Ok. Concorde com ele e pergunta, então o que eu devo fazer para melhorar? Ele não vai te dar a resposta, porque ele não quer que você melhore. Ele não vai falar para você, senão ele não era um narcisista, né? Porque o narcisista, a pessoa que tem uma relação sadia, tem problemas sim, né? Tem conflitos de ideias, isso é natural, gente. Só que essas pessoas conseguem conversar, conseguem entrar num acordo, consegue ter pena, consegue ter piedade e consegue, diante de um diálogo, buscar uma solução juntas. O narcisista não, ele não quer buscar a solução porque ele quer a sua destruição. Você entendeu? Então o que acontece? A pessoa, por exemplo, ele diz que você está criando um problema, mas ele não quer te ajudar. Ele não quer saber que você vai sair do problema. Porque na realidade o problema não existe. É ele que causou e está botando a culpa em você, né? Ele não se responsabiliza por nada e ele não está importando com seu melhoramento de jeito nenhum. Não fique pensando nisso, não. O que fazer para sair dessa manipulação e não deixar que ele te manipule mais? Se você, então tá. Primeiro você tem que usar a tua intuição para saber, para identificar que você está numa relação tóxica, doente. Segundo, você tem que identificar se realmente ele está te manipulando, né? Então, vamos lá. Identificar que a pessoa não tem sentimento, não tem remorso, não tem te culpa de tudo, mas não tem solução para o problema. Ou seja, não busca com você, diz que você é culpada, mas não quer te ajudar a resolver, porque se você tem uma relação com a pessoa, são duas pessoas vivendo uma vida, óbvio que os problemas têm que ser solucionados juntos, mas o narcisista, ele se exime da responsabilidade. Ele não tem culpa, ele é Deus, é o próprio Deus.
Então você que se vire sozinha, ele não quer saber, ele só sabe que você tem um problema, ele te mete o problema que ele causa e aí ele quer que você se dane. Por quê? Porque na verdade ele não quer que você melhore, ele não quer que você descubra que você está sendo manipulada, senão você vai descobrir que está sendo manipulada, né? Então, agora eu vou falar para vocês o que fazer para sair dessa manipulação e não deixar mais que ele te manipule. Bom, primeiro você tem que estar muito certa, né? De que está realmente sentindo isso, que está identificando isso, ou seja, está identificando que está com o narcisista, que está sendo manipulada, que ele não tem sentimento por você, que ele não tem remorso, que ele não busca solução, apesar de te culpar, ele não busca solução junto com você para resolver esse problema que vocês estão vivendo, né? Então aí você já identificou que você tá numa relação tóxica, que não é só probleminhas do dia a dia, normal, que realmente é uma coisa que está tentando te destruir internamente, né? Que você já está entrando em conflito entre razão e sentimento, né? E você tem que sair disso aí. Tem que sair, porque você é gente, não é, nem bicho merece, né? Então tem que sair fora. A técnica primeiro estar consciente de que realmente está numa relação dessa e que realmente está passando por isso e que já identificou que o cara não tem a cachola boa, né? Que tá faltando um parafuso lá na cachola dele. Tá te culpando de tudo, você é culpada de tudo. Se ele tá triste, a culpa é sua. Se ele saiu e demorou, a culpa é sua. Ele vai chegar e falar assim, é porque dentro de casa que tá ruim, não tá legal, eu prefiro ficar no bar com um amigo. Ele vai falar desse jeito pra você. Em tudo você vai ser a culpada. Ele não tem culpa e ele não tem defeito. Esse é o narcisista. Bom, a pessoa te faz qualquer coisa, a técnica para você sair dessa manipulação. A pessoa que te faz qualquer coisa ou diz algo que te faz sentir mal, como falta de promessa, por exemplo, te promete que vai mudar. Narcisista é terrível para isso. Ele te promete todo dia. Pensa num trem que mente, que tenta te manipular, te prometendo para você continuar naquela situação, naquela relação doentia. Então ele promete mudança, promete que não vai fazer mais isso, não vai fazer mais aquilo. Tem os que usam droga, tem os que bebem, que são alcoólatras, né? Aí promete que não vai mais pro bar, que não vai mais encontrar com aquele amigo que porta ele naquela situação. Mas ele nunca cumpre as promessas. Porque narcisista, ele não tá te prometendo, ele tá te manipulando. Não é promessa, é manipulação. Para que você continue na relação, para que você não escape dele. Porque o teu sofrimento é o alimento da insanidade, do problema mental dele, está entendendo? Se você escapar, vai perder a graça da brincadeira, né? Se você for embora, se você sair dessa relação doentia, então não vai ter mais o brinquedinho dele. Então ele vai tentar te manter na relação manipulada, né? Então, se ele te promete esse tipo de coisa e não cumpre, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Ele disse que ele tinha feito uma promessa para você, que não ia mais fazer aquilo. É tanta coisa, né? Pensa aí num trem aí, sei lá o quê. Aí você tá desiludida porque ele continuou fazendo. Ele prometeu e não cumpriu, né? Então o que você vai fazer? Você vai chegar para ele e vai falar assim, ó, tô desiludida com você. Isso é uma técnica, gente. Tô desiludida com você, porque você prometeu para mim que ia fazer assim, 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 e aí você não cumpriu. Você continua fazendo a mesma coisa. Então eu tô desiludida. O que ele vai fazer? Ele já está pronto. O narcisista, sabe como ele se comporta? Quando você está falando, ele já está dentro da cabeça dele maquinando a resposta de acordo com a sua reação, de acordo com o seu olhar, de acordo com o seu comportamento, com a sua expressão corporal. Ele já está
procurando uma resposta para te manipular, para te fazer acreditar na verdade dele, né? Então, quando você, por exemplo, que ele prometeu isso é um exemplo, pode ser outro tipo de coisa, mas que ele te prometeu uma coisa e não cumpriu, você vai falar que está desiludida, que você está assim arrasada porque ele não cumpriu aquela promessa, por exemplo, né? Aí, nesse momento, ele está pronto para dar resposta e falar que faz tudo que você quer. Um exemplo, se você falar assim, poxa, a gente tinha pensado em mudar esse comportamento, né, dessa situação aqui, você disse que ia mudar e você não está conseguindo, eu estou decepcionada, tal. Sabe o que ele vai responder para você? Ele vai falar assim, eu faço assim porque eu nem estava lembrado que eu tinha prometido isso para você. É você que fica aí botando promessa na minha cabeça. É você que fica inventando promessas. Eu não prometi nada. Eles são assim, eles tentam confundir a tua cabeça. Eu não prometi nada, é você que fica inventando essas promessas. Eu faço tudo que você quer. Ele inverte os papéis. Tá lembrado do guarda que bate no cara e fala bem assim, por que você tá me batendo? Sabe aquelas brincadeiras que você, de criança, né? Quando a gente é criança, que passa no outro assim e fala, não me empurra não. Então, você empurra, né? A pessoa cai e fala, não me empurra não. Então, é assim que age o narcisista psicopata. Ele te manipula e ele se faz vítima e fala assim, mas é você que faz essas promessas. Eu não mandei você fazer promessa para mim. Então, o que acontece, gente? Nesse momento, o que você vai fazer? Um exemplo, o que você vai fazer? Quando ele parar de falar, né, naquele momento que vocês estão ali discutindo, que ele parar de falar, você vai repetir a mesma frase. Ou seja, você vai chegar para ele e vai falar assim, eu estou decepcionada, você não cumpriu o que você prometeu. Aí ele vai dar 1001 desculpa, né? Aí quando ele acabar de falar, você faz igual, é uma técnica, tá, gente? Você não vai falar outra coisa, você vai repetir, vai falar assim, eu estou decepcionada com a sua atitude, com o seu comportamento de não ter cumprido o que você prometeu. Aí ele vai começar a ficar mais ainda irritado, porque ele vai repetir que a culpa é sua, vai falar meia hora. Você espera ele falar, você não fala uma palavra, deixa ele falar. Quando ele terminar de falar, você repete tudo de novo. Aí com mais ênfase, eu estou decepcionada. O que é isso? O narcisista, ele... Tá lembrado do primeiro dia que eu falei com vocês, lá da mitologia grega, do cara que morreu de fome olhando no lago, a própria imagem? Ele gostava tanto dele, né, da perfeição dele, que ele não saía dali nem para comer e morreu. Então, aí tem a história do Eco, né, a ninfa, que era o Eco, que repetia, e ele não queria nem saber da ninfa, porque a ninfa ficava repetindo, né? Então, o que acontece? Quando você repetir que você não está gostando, ele vai enlouquecer, porque ele não gosta desse confronto, ele não gosta de ver o reflexo do próprio eco. É quando começa a portar ele para a realidade, aí ele vai começar a ver que você está enfrentando ele, que você não está aceitando a situação de submissão, que você não está aceitando a ser manipulada, e ele vai perceber que você não está mais se deixando condicionar, né? Quando chega nessa fase, é muito bom, porque primeiro que você está tendo consciência, segundo que você está botando ele para correr da sua vida. Porque o narcisista não suporta ver a realidade, ele não suporta ser que contradiga ele, né? Então, essa é uma das técnicas, tá? Tem mais uma. Não importa quantas vezes ele vai repetir, inventar um monte de história, ele acabou de falar, você repete a mesma frase, não muda a frase, tá? É o eco. Você vai ver como que ele vai escapar, ele vai desistir de te manipular.
Então, se você fizer isso, não vai estar permitindo que ele continue a te maltratar. Você já vai estar tendo um nível de consciência, um grau a mais de consciência dessa manipulação. A segunda tática, gente, é utilizar a própria argumentação dele, por mais absurda que seja. Vamos procurar um exemplo. Geralmente eles prometem e não cumprem nada do que eles prometem para melhorar a relação. Mas ele te prometeu, sei lá o quê, alguma coisa e não cumpriu. Aí você vai falar, sabe o quê? Você vai usar a mesma coisa e falar assim, ok, então vamos fazer o seguinte, agora ninguém precisa prometer mais nada aqui nessa história nossa. Você não promete mais nada, você não cumpre mais nada e eu não cumpro mais nada. Tá bom assim? Ele não gosta, porque daí ele vai estar perdendo poder sobre você. Ele vai enlouquecer. Porque se você falar desse jeito, que você não vai mais obedecer ele e que você também não vai mais nem prometer nada nessa relação, porque você não vai cumprir mais nada, vai fazer exatamente como ele está fazendo, porque eles são assim, eles querem ser livre, leve e solto e você é escrava, e você a conduzida, né, a teleguiada. Então, quando você disser que você vai se comportar exatamente como ele está se comportando, ele vai começar a ficar preocupado, ou ele vai te abandonar, graças a Deus, vai com Deus, né? Ou ele simplesmente vai começar a parar de te manipular, pelo menos por um tempo, vai começar a parar de te infernizar. Ele sempre vai falar que não lembra das promessas, tá, gente? Porque nessa hora dá esquecimento, como que fala? Esqueci o nome daquela doença lá. Então tá. Aí o que acontece? A terceira tática simplesmente não reaja. Essa é boa, gente. Essa tática é infalível. O narcisista, qual que é o prazer dele? O prazer dele é ver você sofrer. É ver você se descabelar, triste, confusa, sem saber se tem razão ou não. Ele se diverte com isso. A hora em que ele começar a te fazer mal e você ficar igual uma samambaia pendurada na parede, só olhando para a cara dele assim, como se ele nem existisse, é a tática dele, é a tática do eco, né? Ele vai entrar em parafuso. Por quê? Porque ele não vai estar mais se alimentando da tua fragilidade. Ele não vai estar mais se alimentando do teu sofrimento. Então, essa tática é muito boa e muito fácil de fazer, porque você não precisa entrar em embate, ou seja, né, discutir, ficar muito assim, né? Às vezes a pessoa já está fragilizada, já está com problema. Então, o silêncio é uma coisa espetacular. Sabe aquela pessoa que a gente trabalha, né, muito com mulheres vítimas de agressão? E uma das coisas que eu vejo muito, né, os psicólogos conversando nas reuniões, que a gente faz reunião de grupo também, né? Uma das táticas infalíveis é o silêncio. O parceiro chega agressivo, com a dominação, né? Já chega para botar em prática todas as maldades dele com a vítima. E a vítima reage às vezes, né? Ou chora, ou fica triste, não come, não sei o quê. Não. A melhor reação é não reagir. E não deixar ele perceber, né, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja confusa, ainda não sabe direito se está diante de um narcisista, mas o silêncio é uma arma muito poderosa, tá? Aprende a usar essa arma. Se ele se alimenta desse teu sofrimento, quando você não demonstrar que está sofrendo, quando você demonstrar que não está sofrendo, apesar de estar, ele vai ficar achando que ele não está mais sendo capaz de te manipular, de te conduzir. Então, tem uma parte muito interessante que é bom falar para vocês também. Nós, quando estamos numa relação dessa, gente,
a pessoa que está dentro de uma relação dessa, ela se deixa manipular, ela se deixa fazer mal, porque tem uma parte dentro da pessoa, né, que acredita nessa pessoa. E sabe que parte é essa que acredita? É exatamente aquela parte que lá na tua infância você teve um trauma. Você sabia disso? A gente não sabe, a gente não consegue identificar esse trauma, mas teve em algum momento na tua infância, até os 7 anos, algo que aconteceu com você que te traumatizou e te fez estar com esse tipo de comportamento de submissão. Você sabia disso? Que tem muita gente que se submete a uma relação tóxica assim. Por quê? A quantidade de trauma que essa criança carrega, que essa pessoa, né, traz da infância é tão grande que mexeu, desequilibrou a parte dentro do cérebro dela, exatamente aquela parte que ela tinha que reagir, que ela tinha que não deixar simplesmente, ou até de identificar, a parte de identificação do manipulador foi lesada. Você não tem condições, não é porque você não quer, não é porque você é burra, não é porque você é incapaz, não é porque você não tem inteligência, não é nada disso. É porque na sua infância, lá quando você era pequenininha, você sofreu um trauma, quando eu falo um trauma, não é um trauma sexual, não é que alguém abusou sexualmente de você, não é isso. É um trauma, vamos dizer, bom, tem muita criança que os pais são narcisistas psicopatas, né? Então, aí a criança já nasce narcisista, já vai ser um narcisista. Mas quando tem pais também em desequilíbrio, né? Aquilo que eu falei, que se você não tem capacidade de ter um filho, de fazer essa criança ser um humano equilibrado, não bote um filho no mundo, é justamente por isso, porque depois vai ser uma pessoa que não vai ter condições nem de se defender, né? E vai passar por esse tipo de sofrimento. Bom, em todo caso, gente, a solução melhor é sempre aquela de curar os seus traumas, de procurar ajuda, tá? E de dissolver essa crença destrutiva, porque a pessoa, quando está numa relação tóxica dessa, ela está se destruindo. Então ela acredita, ela põe na cabeça que ela é culpada, que ela é infeliz, que ela tem que ser infeliz, que ela está recebendo um castigo pela culpa dela, né? Então, tem que procurar ajuda, tem que procurar um profissional da área da psicologia, tá? E tratar esse teu trauma lá, buscar esses traumas da tua vida, para que você tenha forças e condições de sobreviver o momento que você está vivendo agora. Você só vai conseguir resolver esse momento agora e parar de ser submissa, porque não vai ser só um narcisista psicopata que vai aparecer na sua vida, não. O meu pai falava um negócio quando eu era criança, e eu faço uma comparação. Ele falava assim: todo dia sai um esperto e um bobo de casa. Se os dois se encontrarem, vai dar negócio. O esperto vai passar o bobo para trás. E é verdade, gente. Não tem como, né? Não tem como alguém ser passado para trás se não tiver o esperto, né? Então, não tem como ter um narcisista se não tiver a vítima. A vítima não é uma pessoa normal também. A vítima é uma pessoa que sofreu traumas, é uma pessoa que é facilmente conduzida, é uma pessoa que é facilmente manipulada. Por quê? Porque ela, na sua infância, também teve problemas. E ela precisa curar esses traumas para poder conseguir ser uma pessoa forte, equilibrada, resistente, né? Então, primeira coisa, curar os traumas. Tem que buscar esses traumas. E não é que a gente é capaz, tá? A gente não consegue. Não consegue. Porque eu vou falar para vocês, eu já entrei em depressão uma vez na minha vida, tá? Eu não sou de entrar em depressão porque eu sou uma palhaça. De verdade, eu aprendi muito depois disso, sabe?
E depressão é um negócio, eu falava, sabe o quê? Eu falava assim, quando eu vi uma amiga com depressão, eu falava assim, gente, isso é falta de ocupação. Eu trabalho tanto, não dá nem tempo de ter depressão. Nossa senhora, minha vida é uma correria, que isso é frescura, falta de... Vai pegar uma trouxa de roupa para lavar. Assim, eu falava para mim mesma, né? Lógico que eu não vou falar isso para a pessoa que está sofrendo, imagina. Mas eu pensava, né, que isso é frescura. O dia que eu entrei em depressão, na minha vida, aí eu vi que era doença, que é uma doença da alma. É a pior doença de se tratar, porque não tem remédio, não tem... Você sozinha, você não se cura. E se você acha que você se cura, você está enganada. Você pensa que está curada e não está. Sabe aquelas pessoas que vivem entrando em depressão? São pessoas, é igual pneumonia mal curada. Tem que ser com um profissional. Você tem que procurar um psicólogo, um terapeuta. Na rede pública, se você não tiver condições de pagar, né? Porque o Estado tem a obrigação de ter esses profissionais, mas tem que ser com um profissional, não adianta. Ninguém sai da depressão sozinho, é quase impossível, Pensa que saiu, mas não saiu porque não curou o trauma, porque não buscou a reflexão para a sua vida, para entender o que está acontecendo consigo mesmo. Então não saiu, acha que saiu, daqui uns dias está de novo com depressão. Então ninguém merece estar com depressão, gente. A vida é curta demais, tem que ser feliz, tem que viver, tem que aproveitar a vida, tem que rir muito, tem que rir de tudo. E aí eu aprendi umas técnicas na minha vida sozinha, sabe o que eu aprendi? Aprendi que, primeiro, se você faz o bem, se você vive de acordo com a tua consciência, você não tem que se preocupar muito com o que os outros pensam, o que vai achar de você não, tá? Se tiver que largar de um traste desse, mandar para aquele lugar, você tem que mandar, porque é você que tem que ser feliz, é você que tem que se curar, é você que tem que pensar em você. Se você não for capaz de se amar, você não é capaz de amar mais ninguém. Então, assim, você está internalizada lá naquela sua infância, né? E você tem que se liberar desses traumas, se curar, gostar mais de você, viver para você. Não vai, lógico que você não vai ser um narcisista, né? Mas viver mais para você e parar de pensar nos outros, sabe? Tem gente que vive uma vida de sofrimento, não tem coragem de ser feliz, porque fica preocupado com o que os outros vão achar. Não, mas, sabe, eu vou ter que aguentar aqui, sofrendo com esse idiota aqui, me fazendo mal, me traindo, falando, sabe, mal de mim pela cidade, com as outras pessoas. Por quê? Porque senão, o que as pessoas vão pensar de mim? O que a minha família não quer que eu me separe? Você vai ficar vivendo numa situação dessa? Você tem que procurar ajuda. Você tem que sair desse sofrimento. Eu não estou falando para ninguém se separar não, gente. Estou falando procurar ajuda, tá? Primeiro, fazer ele entender que ele não está bem, né? Resolve esse trem aí. Agora, o que não dá é entrar em depressão, ficar triste, viver uma vida infeliz e não resolver o problema. Aí é coisa de louco, né? Ou vai os dois para um terapeuta, tenta identificar essa criatura, o que ele quer da vida dele, né? Ou resolve. Eu já falei para vocês que eu passei por uma situação dessa, né? Já tem muito tempo, não vou falar tanto de tempo, não. E o que aconteceu? Quando eu vi, eu estava entrando em parafuso. A pessoa me culpava de tudo. Eu falei assim, peraí, eu sou o único bandido dessa história aqui, desse inquérito, não tem mais bandido aí pra botar um pouco da culpa, não? Sabe, eu falei, mas o que é isso? Eu tô ficando doido, aí. Eu sabia, eu nem tive tempo de ter esse conflito aí, porque eu vim sem aquele equipamento lá que Deus colocou no povo,
que chama estopim, sabe, aquele pavio. O meu veio sem, eu não tenho pavio não. Então eu já vou logo pra porrada mesmo. Eu falei, que isso, tá doido? tá maluco? E aí eu ainda tentei, sabe? Eu tentei, eu pedi pra pessoa buscar um terapeuta. Eu falei, você tem que se tratar, meu amigo, você não tá bom na cabeça não. E aí a pessoa se sentiu um deus, eles não se sentem errados, eles acham que eles são certos, né? Eu falei assim, então você vai ficar com a sua razão e eu tô fora, porque eu não vou viver assim infeliz. Eu não vou viver uma vida infeliz porque você quer. Eu tenho a minha vida, eu sou uma pessoa, né? Eu sou independente de você. Você vive a sua vida e eu vivo a minha, acabou. Vamos cada um pegar uma estrada aqui, porque os dois na mesma estrada tá muito apertado. O trem aqui vai para lá, coisa ruim. Graças a Deus, me livrei rapidinho, sabe? Não deu tempo nem de sofrer, não. A depressão que eu já tive, que falei para vocês, foi uma outra época da minha vida e que eu vi que a depressão é um negócio muito sério. Muito sério. Você fica inerte, você fica sem reação, sem vontade de nada. E eu só consegui sair da depressão com um psicólogo. E eu aprendi umas técnicas muito interessantes de ver a vida de uma forma diferente depois que eu fiz terapia. Gente, falar que teve depressão não é assumir fraqueza não, tá? Nós somos passíveis de fraqueza na nossa vida, nós não somos perfeitos, nós não somos de ferro, rocha, que isso? Quem falar que é assim já tá com problema, entendeu? Todos nós temos erros e acertos na nossa vida. Todos nós temos possibilidades de, num certo momento da sua vida, por algum motivo, ter uma depressão, né? Por alguma razão, seja ela sentimental, seja ela por uma perda familiar, seja ela por uma perda de um parente, ou por um problema financeiro, ou até por uma questão interna mesmo, de conflito consigo mesmo, com a sua fé, com qualquer coisa, motivo. Ou às vezes até uma falta de sei lá, de vitamina, de um, sei lá, no cérebro, alguma coisa, um remédio para a cabeça, sei lá o quê. Você entra em depressão. É normal. E só consegue sair com um profissional. Tem que procurar um profissional. Não fica aí dentro de casa sofrendo, não, tá? Vai procurar ajuda. Não fica aí pensando em besteira, igual eu vejo tantas mulheres que chegam lá, que tentaram suicídio. Às vezes, quando chega pra gente ajudar, já vem do hospital, né? Já vem assim numa situação muito delicada e é triste de ver, gente, a pessoa chegar ao ponto de não querer mais viver. É o fim do fim sabe assim, quando o narcisista conseguiu dominar ela, né? Já que estamos falando de narcisista, mas às vezes não precisa do narcisista para a pessoa entrar em depressão, não. Então assim, se respeite mais, se ame mais, né? Realize suas vontades, os seus desejos, pare de viver a vida do outro e viva a sua própria vida, porque esse negócio de ficar sendo escrava aí dos outros não tem graça não, tá? Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? E também falar dessa questão do nosso... Nós temos um narcisista no poder, será? Eu não sei, narcisista não, mas desequilibrado porque eu nunca vi ninguém fazer festa sozinho, soltar fogo sozinho lá no meio. Um Brasil tão grande, com tanta gente, cara, e ele lá com aquela placa lá escrito Cuba, não sei o que lá, Cuba, eu nem li, eu fiquei com tanta raiva daquilo. O que estava escrito naquela placa que eu não vi, que eu não lembro agora? Eu vou ver se eu consigo falar para vocês aqui um poeminha que eu vi de um cara aqui, deixa eu ver o nome dele, que fala tudo isso aqui que eu falei para vocês. Tem um falando aqui comigo, acho que é o Alex. Alex, você não fala nada e quando eu entro aqui ao vivo você vai querer falar comigo? Não dá, né, Alex? Depois eu te respondo, tá? Tô brincando com você. Gente, quem não me conhece,
pensa que eu tô falando sério. Às vezes eu brinco com a pessoa assim, sabe? Fala um monte de coisa assim. Essa mulher é doida. Não, mas eu sou assim mesmo. Mas é tudo brincadeira. Quem me conhece sabe que eu brinco muito. Brinco muito. Deixa eu ver se eu salvei o negocinho aqui, o poeminha. Lindo, lindo, lindo. Que fala sobre essa questão de... eu te amo, não diz tudo. Gente, eu achei lindo isso aqui. Eu já tinha lido. Acho que vocês também já leram. Mas combina com isso que eu tô falando aqui hoje. E eu vou ler de novo. Se a porcaria do celular aqui, que tem poucos dados esse outro celular, abrir, né? Vamos ver, meu filho, é hoje. Mas o recadinho que eu queria dar para vocês hoje era esse. Tá abrindo aqui na manivela, mas tá. Opa, abriu. Eu te amo, não diz tudo. É de Arnaldo Jabor. Todo mundo conhece. Esse cara é fera, né? Eu gosto dele. Você sabe que é amado porque disseram que eu te amo? A demonstração de amor requer mais do que beijos, sexo e palavras. Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida, que zela pela sua felicidade, que se preocupa quando as coisas não estão dando certo para você, que se coloca a postos para ouvir as suas dúvidas e que dá uma sacudida em você quando for preciso. Internet é uma coisa maravilhosa, né? Eu tava tão entusiasmada aqui falando na poesia, entrou um trem aqui no meio. Ai, gente, mineiro tem sempre um trem no meio da história, né? Onde que eu parei? Tem graça um trem desse? Que vergonha. Vamos lá. Que se preocupa quando as coisas não estão dando certo, que se coloca a postos para ouvir as suas dúvidas e que dá uma sacudida em você quando for preciso. Ser amado é ver que ele ou ela, né, lembra de coisas que você contou há mais de 2 anos. Gente, essa coisa é muito linda, né? Ser amado é ver que ele fica triste quando você fica triste. E como sorrir com delicadeza quando diz que você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Uma coisa é a pessoa falar para você, né, que você está fazendo tempestade em copo d'água, fazendo uma careta para você. Outra coisa é uma pessoa falar sorrindo. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Olha que lindo, né? Agora, você está fazendo tempestade em copo d'água e está empurrando as caras. Peraí. Não é? Você sabe que é amada quando você sente-se amado, aquele que não vê transformada a sua mágoa em munição na hora da discussão. Sente-se amado aquele que sente aceito, sente-se amado aquele que sente aceito, que sente inteiro. Interessante. Sente-se amado aquele que se sente aceito, que se sente inteiro. É verdade, porque ninguém quer ser amado à metade, né? Aos pedaços. Só te ama a hora que é conveniente? Não, tem que ser inteiro, né? Não pode ser aos pedaços. Não existe amor aos pedaços. Aquele que sabe que tudo pode ser dito e compreendido. Sente-se amado quem se sente seguro para ser exatamente como é. Não tente me mudar, não. Porque se tentar me mudar, não está me amando. Está querendo se satisfazer só, né? Ou seja, está querendo que eu seja da forma que o outro quer. Então, sente-se amado quem se sente seguro para ser exatamente como é. Ou seja, eu tenho que ser amada da forma que eu sou. Se eu tiver que mudar o meu jeito para ser amada, não é amor, né? Amor não é exigência. Sente-se amado sem inventar um personagem para a relação.
pois personagem nenhum se sustenta muito tempo. Sente-se amado quem não ofega, mas suspira. Quem não levanta a voz. Vou ter que bloquear um cidadão aqui, não vai ter jeito. Quem não concorda, mas escuta. Agora, sente-se e escuta. Eu te amo, não diz tudo. Quem diz eu te amo, às vezes nem está dizendo a verdade, né, gente? Falar é uma coisa e viver um grande amor é outra coisa. Gente, mas era isso que eu tinha que passar para vocês hoje, tá? E até a próxima. Vamos voltar com o teminha. Eu acho que narcisista psicopata, por enquanto, já tá bom, né? Já deu para identificar, já deu para saber que existem pessoas com esse problema perto da gente, que é muito perigoso, que pode destruir a nós, né? Nos deixar fragilizados, nos deixar em situações difíceis, né? Até em depressão. E aí tem que procurar ajuda nesses casos, né? E não fiquem sofrendo sozinhos. Procurem ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, tá bom? De um psicoterapeuta. Ok? Deixa eu ver quem tá falando o que aqui. Ah, Wanda, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. Wanda, isso é verdade. Mira, boa noite. Hélio Roberto da Silva. Gente, foi muito bom estar com vocês. Silvia Araújo, Anderson Costa, você entrou em acordo, cabelo do lado. Você viu? Botei o cabelo do lado, ficou bom, né? Mudar um pouquinho aqui, fica com um testão grandão aqui, mas tá bom demais. Eu sou muito feliz comigo mesmo, com a minha feiura, tá bom. Entrei em acordo com você. Ai, Deus do céu. Nossa, coitadinho de nós homens. Não, Hélio, eu não tô falando de você. Eu tenho certeza que você é um cara legal. Ninguém tá falando isso de você, não, tá? Tô falando de alguns homens. Não se enquadre, Hélio. Espero que você não seja um narcisista psicopata. E se for, eu já falei tudo de você aqui, agora é tarde. Não, brincadeira, né, gente? Não, não é verdade, não. Oi, Alex! Eu vi que você passou uma mensagem ali, depois eu leio, tá? Passa a mensagem bem na hora que eu tô aqui, eu não vou ler de jeito nenhum. Ai, ai. Então, Hélio, eu não tô falando dos seis, não, tá? Você tá doido? Eu vou falar dos homens? Como é que eu vou falar? Eu tenho tanto homem na minha vida, meu pai, meus 2 filhos, meu marido, meu sobrinho. Não tô falando dos homens, eu tô falando de uma espécie de homem do sexo masculino, mas não é só homem, gente. Eu já expliquei aqui um montão de vezes que tem mulher narcisista. É mais difícil, tá? A grande maioria é mais homem. A probabilidade maior é de que sejam homens, né? Que fazem as mulheres de vítimas, porque eu não sei porque, eu não sei, eu não sou psicóloga não, gente, eu tô só ajudando, tentando ajudar, tentando identificar esse tipo de ser. Na realidade, eu não quero identificar ninguém, eu quero ajudar as mulheres a parar de sofrer, tá? Porque eu vejo tanto que elas que passam pela gente, o tanto que elas sofrem, o tanto que é difícil para sair de uma situação dessa, né, sem ajuda. Então, assim, se você identifica uma amiga tua, uma parente, você pode ajudar. Não tô falando mal de vocês não, tá? Eu tô falando só dessa parte aí, desse tipo de homem. Ana Francisca Botelho. Então, gente, vocês querem falar alguma coisa? Tô aqui, ó. Aproveita e tá ao vivo aí. Não sei, quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí? Escreve. Esses dias eu falei assim, fala comigo. Meu filho falou assim, ô, mãe, aqui não fala não. Quem fala é só você. A gente escreve. Então escreve comigo aí, uai. Escreve um trem aí. Deixa eu ver aqui um trem. Ai, gente, a idade é uma coisa séria, né? A gente não enxerga mais nada. Eu vou comprar um tablet, porque esse celular eu não consigo ver. Muito pequenininho. Só tem loucos, verdade. É o mundo doido, desenfreado, né?
esse presidente é ridículo. Vou voltar. Gente, eu tô me coçando de vontade de falar do Bolsonaro, dos filhos dele, dos trem. Mas eu vou voltar só para falar só disso, tá? Não dá para misturar os temas, não. Fica muito esquisito, né? Eu misturei só um pouquinho hoje da ditadura, porque foi uma situação muito vexatória ver aquele homem soltando fogo sozinho lá no meio da praça dos Três Poderes, parecendo um bobo. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Quem já viu isso, né? E o pior, ele tava lendo, tá? E lê mal, né, gente? Tadinho. Boa noite. Quem tá falando boa noite aqui pra mim? Deixa eu ver. Ana Francisca, boa noite, Ivone. Falou tudo, falou pura verdade. Obrigada, Ana. É só para tentar ajudar algumas amiguinhas aí que talvez estejam nessa situação, né? Eu já expliquei que eu faço parte de um grupo de profissionais que trabalha nessa área voluntariamente ajudando vítimas de violência sexual, violência física e violência psicológica. E como eu me identifico bastante com essa coisa da psicologia, eu gosto muito, aí eu falei assim, eu vou pegar um dos milhares de temas, né? Porque tem tanto tipo de problema, gente, tem tanto tipo de gente que, meu Deus, como a vida é estranha, sabe? Porque, e aí você analisa por que a pessoa é assim. Eu vou contar só uma pra vocês. Eu não sou de expor ninguém, tá? Pode ficar tranquilo, sou doida, mas ainda não botar camisa de força em mim, não. Uma mulher chegou pra mim, tem uns dias atrás, e falou assim, que o marido dela deixa eu ver como é que foi a história que ela falou assim. Ela falou assim, eu tô com muita vergonha de te falar uma coisa, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Porque tem muita gente que vai lá que não precisa de ajuda, sabe, gente? Aí quer bater papo, não tem o que fazer em casa, fala que tá precisando de psicólogo, mas às vezes não tá precisando de psicólogo. E aí a gente faz uma triagenzinha, depois passa pelo psicólogo, né? O psicólogo vê e analisa e fala, não. Mas tem umas que a gente sabe que só de bater o olho... Oi, Ana! Só de bater o olho você já sabe que a pessoa realmente precisa de ajuda, ou às vezes é uma questão... Ela é forte, ela não está precisando de psicólogo, mas ela está precisando de uma ajuda no sentido jurídico, né? De um advogado, de entrar com um pedido de afastamento da pessoa da casa, né? E tudo. Então, assim... A mulher chegou e falou assim, eu não suporto mais a forma com que ele me trata, a forma com que ele dominava ela, né? E eu falei assim, mas o que é? Ele te bate? O que acontece? Qual é o tipo de violência que ele tá te causando? Aí ela falou assim que... Ai, gente, é tão triste. É tão triste. Que todo dia o homem fazia xixi. Eu lembrei do Bolsonaro. Agora eu lembrei do Bolsonaro no carnaval. O homem fazia xixi na mulher. Ela falou assim, eu tenho que levantar de manhã. Não é de rir, gente, pelo amor de Deus. É porque eu tô lembrando do Bolsonaro que eu tô rindo. Eu não tô rindo dela, tá? Tô rindo porque eu lembrei... Por que eu tô lembrando daquela criatura que mostrou o trem lá daquele vídeo? Então, que ele obrigava ela todo dia a se levantar e ele fazer xixi em cima dela. Mas por quê? Aí eu falei assim, mas além disso, o que mais que ele faz com você? Que ele te maltrata, ele te xinga, ele te bota pra fora de casa? Não faz nada. É um doce de pessoa, mas é assim. Aí eu falei assim, vou te falar um negócio, vou te encaminhar pro psicólogo, porque eu não tenho solução pra você, eu não sei nem como é que começo de falar nada, não posso falar nada pra você, só te falar, você vai falar com aquela pessoa. E aí ela começou a fazer um tratamento, e aí chamaram ele, né, porque precisava conversar com ele. E aí
eu fiquei curiosa, porque eu queria entender aquela história, eu queria entender os motivos, o que é que leva a pessoa a esse tipo de coisa. E aí chegaram, depois de um longo tratamento das duas pessoas, chegou à conclusão de que na infância ele tinha sido abusado pela empregada. Olha que triste. Um menino, né? Hoje um homem, ele foi abusado pela empregada doméstica. Gente, as nossas crianças, pelo amor de Deus, cuidem das nossas crianças. Não deixa com qualquer um. Se você não tem confiança, não deixa, não deixe a dúvida. Se você tem dúvida, se tem alguma coisa, lembra quando eu falei que a nossa razão nos mostra, a nossa intuição nos mostra a verdade? Então, quando tiver alguma coisa te falando, não espere para poder resolver. Criança traumatizada, ela não fala, ela não tem coragem de falar o que está sofrendo, o que a babá está fazendo, ou o que está acontecendo na escola, sei lá onde, um amiguinho, não sei, alguma coisa que está sofrendo um trauma, que está fazendo essa criança sofrer um trauma, ela bloqueia, tá? Quando eu trabalhava no conselho tutelar, chegavam crianças pra gente, mas assim, com situações muito tristes, sabe? De abuso sexual, de todo tipo de abuso, né? De maus tratos e tudo. Uma das formas que a gente, junto com os psicólogos, assistentes sociais, todo mundo, que a gente conseguia fazer com que a criança, até para a própria ação judicial, né? Tinha que descobrir se realmente que ela tinha, o agressor tinha culpa, se realmente ele tinha feito alguma coisa para aquela criança. Nos desenhos. Quando a criança desenha, ela é igual escritor, né? Escritor vai lá, escreve bastante. O que acontece? A gente, quando escreve, é muito bom escrever, viu, gente? Não é só escritor, não. Todo mundo tem que escrever, tá? Quando você tá com raiva de alguém, escreve uma carta. Mas não manda, não. Só escreve a carta e guarda. Um dia você manda. Espera a raiva passar e você manda. Você não vai mandar nunca. Mas escreve. Quando você escreve, você desabafa. Você está colocando para fora aquilo que você está sentindo. Escreva para a pessoa que você está sentindo aquele sentimento, não sei do que, de raiva, de paixão, de contradição, de alguma coisa. Escreva. Quando você escreve, você tira de dentro de você, você se liberta daquele problema. Então, escrever é muito bom, tá? Escreva. Nem que depois você joga fora. Queima, joga ou guarda um dia, né? Quem sabe alguém lê. Então, e a criança é assim, quando ela está passando por um problema, se você der um papel e uns lápis de cor, ela desenha o problema dela. Sabia disso? Se você pedir, faz um desenho, a tia quer ver um desenho seu, tal. No cérebro dela, aquilo está tão forte que tudo que ela vai fazer é daquilo que ela lembra. E ela desenha exatamente o que está acontecendo na vida dela. É muito interessante o cérebro do ser humano. Então, não abandone nossas crianças, não deixe com qualquer um. Se desconfiar que está acontecendo alguma coisa, tome a providência urgente, não deixe o trauma tomar conta da vida do teu filho, tá? Do teu sobrinho, do teu neto, porque você vai ter depois, no futuro, talvez você não vai estar mais nem aqui, quando ele vai estar sofrendo, né? Sendo ou um psicopata, ou uma submissa, ou uma pessoa em desequilíbrio, com depressão, com problema. Então, cuidado, gente, cuidado das nossas crianças, tá bom? Vou ficar por aqui, porque já tá tarde, todo mundo quer descansar, tomar uma cerveja, né? Eu vou dar uma saída agora, dar uma relaxada, porque a semana foi pesada. Sair com os amigos, com o marido, vamos tomar umas cachaça hoje. Dançar um pouquinho. Tem que dançar. A vida passa muito depressa para ficar aí jururu, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Fica com Deus. Tchau.